Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, o Senhor é bom para com todos. Ele nos chamou para estar sempre com Ele e nos fez seus apóstolos. Então, com confiança e fervor, que nós possamos refletir as liturgias de hoje. Então, a primeira leitura está em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 15. Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 15. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. E não segundo Cristo, porque segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E havendo riscado a cédula que era contra nós as suas ordenanças, a qual de nenhuma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, essa primeira leitura fala para a gente, né, sobre o apóstolo Paulo aqui fala sobre as advertências acerca das falsas doutrinas. E aqui ele diz: Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Então, que nós possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo por isso, né? Que nós possamos sempre seguir os seus ensinamentos e sempre anunciar a sua palavra, a boa nova do Evangelho de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 6, versículo 12 a 19. Lucas capítulo 6, versículo 12 a 19. E aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Então, no Evangelho de hoje, primeiro Jesus, como sempre antes de suas atividades e decisões importantes, punha-se a rezar na intimidade com o Pai. Nesse caso, subiu a montanha, que no mundo bíblico era um lugar simbólico de encontro com Deus. Segundo, após uma noite toda entregue à oração, ele vocacionou os discípulos, aqueles que estavam sempre com ele. Dentre os discípulos nomeou 12 apóstolos, futuros continuadores de sua obra de anúncio da palavra do reino. Então, terceiro, Jesus desceu a montanha junto com os apóstolos. Inicia-se o sermão da planície, que corresponde ao sermão da montanha, em Mateus, né, capítulo 5 e 7. Em Lucas, capítulo 6, versículo 17 a 19. Né? Esse é o sermão da planície. Então, havia ali, além dos discípulos, as multidões vindas de Israel, né? Que é a Judéia e Jerusalém, e pagãos, Tiro e Sidônia. Para Jesus não há distinção, né? Então, todos os humanos são destinatários de seus ensinamentos e de suas obras salvíficas, curadoras e libertadoras do mal. Para Jesus não há distinção de pessoas, né? Então,
Todos os humanos são destinatários de seus ensinamentos e de suas obras salvíficas, curadoras e libertadoras do mal, seja sobrenatural, seja causado pela injustiça humana. Por isso o evangelista frisa: vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Então hoje nós lembramos, né? Nós somos os apóstolos, membros da igreja missionária e sinodal, os continuadores da missão evangelizadora de Jesus. Então que nós possamos levar em frente, que nós possamos seguir essa missão, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.